podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. Este episódio é um oferecimento da Clear Corretora e para falar sobre Bolsa de Valores recebemos aqui o Roberto Indec. Ele é estrategista-chefe da Clear. Fala, Roberto. Fala, Thiago, Paulo, ouvintes, tudo bem? Tudo jóia, bem-vindo ao Tecnocast e bem-vindo também Ian Fernandes, que é líder de produtos digitais da Clear. Fala, Ian. Fala, pessoal, fala, ouvintes, tudo bem? Bem, tudo jóia. Cada vez mais pessoas estão entrando na Bolsa de Valores. Em 2020, o número de investidores pessoas físicas teve um crescimento de 89% em relação a 2019, totalizando 3.173.000 pessoas. Mas apesar desse número parecer gigante, né, ele ainda é pequeno se a gente comparar com os Estados Unidos. Por lá, mais de 55% da população investe em bolsa e aqui apenas 1,5%. Mas será que bolsa é para todo mundo? Aguenta aí que a gente já te conta. Para responder essa pergunta, né? Será que bolsa é para todo mundo? É bom que temos aqui o estrategista-chefe da Clear, né? E o primeiro mito que eu queria puxar aqui é a questão do dinheiro, né? Porque todo mundo acha que você precisa ser rico, né? Bolsa de valores, você fala de investimentos, o pessoal já fala, eu não tenho dinheiro para isso é coisa de gente rica, que tem dinheiro sobrando, né? Então, Roberto, conta pra gente aí na sua experiência, bolsa é coisa pra gente rica, de fato? Cara, um mito enorme esse, né? Até triste da gente falar um pouco sobre isso, porque é aquilo bem como você falou no início do programa, a gente tem hoje aqui no Brasil pouco mais de 3 milhões de CPFs cadastrados, né? Investindo na Bolsa de Valores, negociando no mercado de ações, enquanto nos Estados Unidos já tem um número muito maior do que isso, né? Lembrando que a população norte-americana também é bem maior que a brasileira. Quer dizer, hoje... Eu não vou nem falar por hoje, mas vamos falar dos últimos 2 anos, né? Ou até a gente pode voltar um pouco mais atrás, nos últimos 5 anos para cá, esse mercado de ações, ele mudou demais. E mudou no sentido não o mercado em si, mas o que mudou foram os acessos às informações, a parte de tecnologia, que vocês ainda vão tratar bastante com o Ian sobre isso, a parte de precificação, né? Antes, para você operar num home broker, que é quando você acessa uma plataforma digital de investimentos para você comprar e vender uma ação, você tem que entrar naturalmente no home broker da sua corretora ou da sua plataforma, né? Então, antigamente você tinha uma cobrança de taxa de corretagem que acabava, de certa forma, sendo um pouco inviável para o pequeno investidor. Mas, pouco mais de 2 anos atrás, em setembro de 2018, a Clear Corretora foi pioneira e zerou todas as taxas de corretagem. Esse, então, era um mito gigante. Um outro fato, que a gente vê esse crescimento muito forte ao longo desses últimos 12 meses, especialmente de entrada de novos investidores na Bolsa, é a questão da taxa de juros no Brasil, né? Porque em 2015, todo mundo aqui deve se lembrar que a taxa de juros no Brasil era acima de 14%. E você tinha títulos do Tesouro Direto ou até mesmo aplicações conservadoras que rendiam a qualquer investidor, seja aquele que pode ser considerado pequeno investidor, que aplicava com R$10, com 100 ou com R$1.000, ou para o grande investidor, você conseguia encontrar aplicações financeiras conservadoras e que te pagavam 16, 17, até 18% ao ano com risco baixo. Quase sem risco. Com risco muito baixo, né? Em compensação, você não vai querer entrar na Bolsa de Valores, correr riscos para ganhar quanto, né? Quando você tem uma aplicação financeira que te dá no mínimo 15% com baixo risco, para você correr risco, você tem que ganhar quanto? No mínimo 2, 3 vezes disso, né? Então, hoje com a taxa de juros em 2% ao ano aqui no nosso país, isso trouxe uma atratividade muito grande para pessoas físicas começarem a entrar mais nesse mundo de bolsa. Enfim, são várias situações, eu falei aqui algumas poucas, como a parte de precificação e custos, a parte de informações, né, que com as redes sociais crescendo cada vez mais, o pequeno investidor tem acesso a informações para investimentos nesse mercado. Isso é muito importante. A gente costuma dizer que antigamente você tinha um mínimo de informações possível, né? Era difícil você conseguir. Hoje você tem abundância de informação, ou seja, você inclusive tem que tomar cuidado com o excesso de informação que se tem
nas redes sociais sobre isso. Então você tem a questão de informação, você tem uma linguagem mais próxima do pequeno investidor, você tem os custos cobrados, no caso da Clear, por exemplo, é taxa zero para você investir no mercado de ações e de tesouro direto também. E você tem a questão da taxa de juros aqui no Brasil, né, que antes não te trazia atratividade nenhuma, hoje te traz muita atratividade numa relação de risco-retorno de quanto você vai investir. Enfim, é uma série de fatores, mas que é importante a gente colocar isso, porque ainda se escuta, infelizmente, que é um mito, que só gente rica investe na bolsa, blá, 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 porque hoje com R$5, com R$10, você pode começar a pensar no seu futuro, comprando boas ações, inclusive. Inclusive tem uma questão também de comportamento, né, humano, vamos dizer assim. Hoje tudo está acessível na palma da nossa mão com o celular, né? Então essa transformação, essa amplitude que a internet trouxe para gente, o smartphone, também contribui para esse acesso, né, ao mercado que antes estava mais restrito. Então é um conjunto de fatores que acabam derrubando esse tabu. Agora eu queria puxar uma coisa que o Roberto falou, né? Com 5, 10 reais você já consegue fazer alguma coisa, né? Mas quando a gente não conhece muito bem ou tem medo de alguma coisa, a gente fica criando um monte de desculpas na nossa cabeça, né? Por causa da inércia, né? Antes a gente era muito fácil você ganhar dinheiro, entre aspas, né? Você colocava numa aplicação super conservadora ali, rendia 15% ao ano, depois de alguns anos dobrava aquele número do nada, né? Sem fazer nada, e agora com taxa de juros baixíssimas, você tem que procurar outras coisas. Agora, imagina que o ouvinte que tá ali escutando o Tecnocast tem, sei lá, 5, 10 reais ou 50 reais por mês para botar ali. Faz diferença ele investir em ações? Considerando que é um público jovem, né, que vão começar agora a investir, a gente tem um período longo de tempo ainda, né, para acumular patrimônio. Mas faz sentido começar com esse valor? Faz total diferença, né? Por que total diferença? Tanto do lado educacional, que essa pessoa ela pode tomar riscos, ela pode definir o seu perfil de investidor desde cedo, isso é muito importante, porque antes por essa facilidade também de todo investidor ter acesso a aplicações conservadoras com rentabilidade alta e baixo risco, você não sabia muito bem o seu perfil de investidor, porque era muito fácil você ser conservador, né? Então hoje isso mudou completamente, então esse processo todo educacional, esse processo todo de reconhecimento de perfil é muito importante. Somado a isso tem a questão dos juros compostos, né? Quando a gente fala dos juros compostos, quanto antes você começar, mais cedo provavelmente você vai atingir os seus objetivos. Claro que se for feita toda a parte educacional, se for realizada aplicações com disciplina, com estratégia, com conhecimento nem que seja mínimo, né? Isso a gente tem falado muito nas redes sociais ou em todos os programas que a gente participa, é que as pessoas elas têm que começar, elas têm que dar o primeiro passo. Isso é muito importante. Eu estou olhando agora, uma ação da Ambev, por exemplo, custa R$15. A partir do momento que você compra uma ação, seja ela do valor, dê um exemplo aqui específico que muita gente conhece, Ambev, ou pode ser da Petrobras, está R$27, ou do Bradesco, R$26, que eu estou batendo o olho aqui na minha tela, fica muito fácil de você acompanhar a dinâmica do seu dinheiro, a dinâmica do processo de investimento, o conhecimento do seu perfil, se você tem estômago para fortes quedas ou muita volatilidade, né? Que volatilidade, na verdade, ele é basicamente oscilação de preços, né? Então, se é muita oscilação para cima e para baixo, que a gente costuma chamar de volatilidade, enfim, então, quanto antes você começar, sem dúvida, melhor vai ser esse processo. Não tem idade para isso. Isso a gente tem que colocar, não há uma regra, não há uma definição, mas é importante se você comece o quanto antes para ter toda essa definição e o conhecimento desses processos. Uma curiosidade, né, sobre o perfil, a gente está aqui com uma planilha da B3 sobre o perfil dos investidores brasileiros, pessoa física, né, até novembro de 2020. E a gente ficou assustado quando a gente viu a faixa etária. Só porque tem tá se falando velho. tanto. Pelo amor de Deus, gente. Eu tô no mercado desde 2006. E, cara, de 2006 até 2015, mais ou menos, a gente ficou fixado num número de CPFs cadastrados na bolsa de cerca de 500 mil, 600 mil, variava um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas não mudava nada disso. E a idade das pessoas era uma idade até avançada, era uma idade, vamos chamar assim, de pessoas adultas para idosos. E por que isso? Porque muitos idosos costumavam viver de dividendos, né? Mas isso mudou. Todo esse panorama com a entrada das redes sociais, com a questão de preços, com a questão de taxa de juros, eu acho que tudo isso vem trazendo cada vez mais o jovem. Eu vou atravessar um pouco aqui o lado, mas que eu acho que é um dado muito importante para a gente falar também. Com a liberação dos BDRs, que são esses ativos atrelados às ações do mercado lá de fora,
né? As pessoas agora comuns, qualquer pessoa que tenha, por exemplo, R$60 pode comprar uma ação do Google ou do Facebook se a negociação, o preço de negociação de tela tiver um pouco mais barato do que isso. E eu acho que os jovens eles vão se identificar cada vez mais com isso. É mais fácil o jovem, hoje, de 15, 18 anos, comprar uma ação, por exemplo, da Netflix, do Google, do que comprar uma ação da Petrobras. Né? Ele tem muito mais essa relação, essa identificação. Então eu acho que isso pode ser transformacional e educacional para o nosso mercado. Mas só para o ouvinte entender o que é só tem velho, que o Riga falou, 55% dos CPFs tem mais de 56 anos na Bolsa Brasileira. Pela questão de vivência de dividendos, né? Então. E se a gente pega o público mais jovem, de 16 a 25 anos, é só 1,14%. Né? Então o pessoal realmente poderia estar começando mais cedo e é o que a gente está explicando aqui, né? Agora com taxa de corretagem zerada, com taxa de juros a 2%, que a gente já coloca aí os juros reais negativos, basicamente, né? Se você pega um investimento ali de Selic, que vai pagar 2, às vezes 2, alguma coisinha, e você desconta depois imposto de renda e tudo mais, já fica negativo abaixo da inflação, né? Então você está perdendo dinheiro. Então vale a pena para o jovem, mesmo que tenha pouco dinheiro, começar a investir agora, já pensando para daqui 20, 30 anos, que é aí a hora que bate lá a curva dos juros exponenciais. Não, e além disso, tem a questão também de agora ter o acesso à informação, né? Educação financeira de forma geral, todo mundo conectado, discutindo sobre problemas que talvez antes não eram discutidos, né? De forma geral. Então, o quanto antes começar a entender, se preocupar, é uma garantia de um futuro melhor. Agora, a dificuldade é a seguinte, né? É fácil a gente falar que é bom, que precisa investir, mas trazemos aqui eu e Paulo Riga, né? Eu invisto desde 2006. O Riga também investe bastante tempo, acho que desde 2012 a gente conversa sobre esse assunto, né? Altas conversas. E sim, a gente ficava olhando fundo de investimento, né? E enfim, ações também. Só que assim, a gente já passou por várias fases também até chegar no nosso estilo atual de investimentos, né? A gente já teve aquela fase de comprar ações e ficar, tipo assim, toda a sua energia vital vai embora porque você fica o dia inteiro olhando para ver se subiu, se caiu, né? E também já tivemos aquela fase de achar que, então vamos colocar tudo num fundo de investimentos que são especialistas gerenciando e logo o fundo vai sempre subir, porque o especialista sabe o que ele está fazendo, né? E com o tempo, a gente foi entendendo que, primeiro, não dá para saber o que vai subir e o que vai cair. Né? A gente tem que analisar ali os fundamentos, pelo menos é o que a gente segue hoje, né? Se a empresa é boa, se a empresa não tem dívida, ou se tem dívida, se está controlada, se tem uma curva de lucros crescente, como é que estão aí os prospectos, né? O que a empresa está fazendo, o que ela adquiriu, o que ela vai abrir, enfim, né? A gente está sempre acompanhando essas coisas e, enfim, entender que cai, né? Mesmo quando a empresa é verde, redonda, ela também cai. Né? Então eu queria trazer para vocês isso, né? Existe algum caminho mais fácil? Porque pra gente levou um tempão, a gente não tinha acesso a tanta informação quanto existe hoje na internet. Então se vocês fossem pegar alguém que, vamos começar agora, qual o caminho que vocês dão, assim? Onde que a pessoa começa a se informar e começa a comprar ali algumas ações para entender como funciona? Na minha visão, é até uma questão relativamente simples, né? Com essa questão de abundância de informação. É claro que você tem que estudar muito e cada dia melhorar o seu conhecimento, ou visar a melhora do seu conhecimento para você buscar melhores investimentos, melhores oportunidades. Mas eu acho que hoje tem muita gente nas redes sociais, muita gente qualificada, né? Então você ter algumas pessoas de referência e acompanhar essas pessoas, e estudar e ver os vídeos, eu acho que é muito importante, né? Quando a gente tem uma só referência, é um caminho um tanto quanto ruim, porque você acaba ficando viciado nas palavras daquela pessoa, você não cria uma massa crítica. Então é importante que você escute um número relativamente razoável aí de especialistas, de analistas, de influenciadores e comece a seguir com uma frequência um pouco maior aqueles que você tem visto que tem um grande conhecimento e que passam coisas sem ser sonhadoras, né? Eu acho que é importante isso também, a gente ter pé no chão para não acreditar em nenhum milagre. Tem algumas pessoas que vendem milagre, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Então você ter 3, 4, 5 boas referências nas redes sociais, eu acho que é um ótimo caminho para se escutar YouTube, participar em canais do Telegram, do Insta. Enfim, eu acho que tudo isso ajuda muito na percepção de criação de massa crítica do seu entendimento sobre bolsa, né? E tem um papel importante de tecnologia nisso tudo, né? Que é
ter um entendimento, né, que nosso papel é também gerar esse conhecimento, essa educação financeira, ter essa visão das pessoas que estão iniciando agora, para que a gente possa ajudá-las a tomar a decisão, né? Então, conseguir mostrar para essas pessoas o que o mercado tem de bom, como que tem sido os movimentos de mercado, para ela começar a se habituar com alguns nomes, né, padrões do mercado, trabalhar a tecnologia, né, de forma inteligente para conseguir ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos também, né, e fazer com que seja uma relação de ganha-ganha, né, para a corretora e principalmente para o cliente. Então, na Clear hoje a gente tem trabalhado em algumas iniciativas, né, ainda mais pequenas, né, menores, a respeito de como usar a tecnologia para tomada de decisão e dar dicas para as pessoas, mas é um trabalho que não tem volta, né? Então, a partir do momento que você começa a entrar nessa jornada para ajudar tanto quem já é mais experiente quanto quem está começando agora, é um caminho sem volta e com certeza tem algo bem legal aí a ser feito. Deixa eu colocar, só desculpa te interromper, Thiago, eu acho legal a gente colocar a situação, por exemplo, do próprio Ian, né, Ian? Você que é uma pessoa que vem do mundo de tecnologia, nunca tinha investido em ações e de um tempo para cá, sei lá, cerca de 3 anos mais ou menos, se até você quiser contar, porque eu acho que a experiência é isso para as pessoas, para os novos investidores, é até legal a gente conhecer um pouco a experiência dos outros, né? Não, com certeza. Vamos lá, Ian, quantos % fez a sua carteira aí nesses 3 anos? Cara, hoje eu tô com a minha carteira aqui confortável, sofri um pouquinho ali com a crise do coronavírus, mas tô sustentável aqui a médio e longo prazo, hein? Tô conseguindo me virar bem. E é um caso curioso, né, isso que o Roberto falou, porque é muito legal, né? No começo, principalmente, que eu ainda tinha muita dúvida, eu sempre consultei ele para tirar essas dúvidas. E vejam só que cenário, né? Você se encontra para liderar um time de tecnologia de mercado financeiro, aprendendo também sobre o negócio, né, sobre como as coisas funcionam. E assim, um ponto muito importante na sua jornada de aprendizado, você vai errar. Eu errei. Eu comprei uma ação, me desesperei. Cara, não, putz, acho que eu vou vender. Vendi. Aí depois comprei Comprou mais na alta e cara. vendeu na baixa. Exato. O erro principiante de todo mundo. E aí, conforme você vai entendendo um pouco como as coisas funcionam, o seu estilo de risco, né? Como ele comentou, como gerenciar, o que você gosta mais ou não, que estilo de fundo você gosta mais ou não, o quanto de risco você quer correr, aí você começa a tomar decisões mais embasadas, né? E isso vem através do tempo, de querer saber sobre como estão seus investimentos, né? Não adianta você também só jogar o dinheiro lá e deixar, precisa ter uma manutenção ativa ali para você continuar aprendendo e aprendendo. E o ponto interessante é que sempre tem algo novo a aprender, né? Então, hoje eu tô com a minha carteira ali de longo prazo saudável, mas levou um tempo. Inclusive, um outro ponto interessante também nessa jornada, quando a taxa de juros começou a cair bem, né, sei lá, de patamares de 10, 14, 10, 7, 5, 2, em algum momento eu tava com 90% da minha carteira em renda variável. E isso começou a me deixar meio assustado, porque eu falei assim, cara, não sei se eu tô balanceando direito isso aqui, eu acho que eu preciso ampliar meu portfólio, né, e aí eu busquei outras alternativas. Então, também é legal aprender a ter essa visão mais holística, né, para não comprar muito risco que você talvez não estivesse esperando ou por um momento assim de empolgação acabou comprando um risco muito maior do que você gostaria, né? Essa é uma coisa curiosa, Ian, dos 90% de renda variável, né? Eu hoje tenho a minha carteira, tá ali próximo de 80% em renda variável. E hoje eu nem olho, não me tira o sono, né? E quando eu olho, eu percebo que apesar de estar 80% em renda variável, a minha carteira não varia tanto assim no dia a dia, né? É lógico que eu tenho uma carteira bem diversificada, né? É só uma parte disso que está em ações, uma outra parte está em FIIs, né, fundos imobiliários, e outra parte também está em estoques, né? Eu estou comprando direto lá, direto da Bolsa Americana mesmo, mando dinheiro, converto em dólar e tal. Mas a hora que você vê, tudo isso acaba formando um colchão, né, por estar ali com dólar, por ter o FII que é mais estável, e não varia tanto no dia a dia. E antigamente eu comprava 2 ou 3 ações, geralmente escolhia mal, porque eu pegava uma empresa que estava hypada, e não porque a empresa não tem dívida, tem bons fundamentos, né? E aí acontecia isso, tinha muita variação.
provavelmente tinha muito trade também, né, em cima dessas empresas. Então isso acontecia também da carteira variar muito, né? Então eu não tenho hoje mais esse problema, mas enfim, tem duas frases que eu acho que casam bem, que eu aprendi nesses anos investindo. Uma foi da Miriam Leitão, que me marcou. Ela falou numa coluna dela que investimento bom é aquele que te permite deitar na cama à noite e dormir feliz, né? Que você não fica preocupado. Eu me identifiquei muito porque eu ouvi isso faz muitos anos e foi bem na época que eu estava começando a molhar o pezinho em ações. E o segundo ponto foi uma frase do Luiz Barsi, que eu acho que vale também com moderação. O Barsi, para quem não sabe, é o maior investidor, né, da Bolsa Brasileira, pessoa física, e ele diz que qualquer pessoa, se você começar cedo comprando ações de qualquer empresa e você todos os meses religiosamente aplicar a sua grana lá, no final da sua vida você vai estar milionário, né? E ele tá certo no ponto de que juro exponencial vai te levar lá, né? Você tem que ter muita disciplina. Talvez não tão certo quando ele fala qualquer empresa, né? Porque se comprar uma empresa endividada, vai quebrar, você vai perder grana. Então é bom se olhar alguns fundamentos, pelo menos. Mas acho que é válido o ensinamento no sentido de que não precisa ficar todo dia se preocupando, desesperado, se o seu dinheiro está subindo, se o seu dinheiro está caindo, né? É bom essa manutenção que o Ian fala. Para mim, pelo menos, essa manutenção dá uma olhada de vez em quando nos relatórios da empresa, acompanha os fundamentos, vê como é que está indo e não faz nada com desespero, né? Dali 10, 15, 20 anos, se a empresa continuar crescendo, indo bem, a ação vai continuar valorizando. Então você não precisa parar de se dedicar ao seu trabalho, à sua profissão, né? A ação vai ser uma coisa que você faz a parte, né? Mas você continua dedicado ao seu trabalho no dia a dia. E, inevitavelmente, a tendência é valorizar, né? Não sei se vocês concordam também com essa visão. Não, concordo e é muito legal a sensação de início da montanha-russa, né? Porque você põe um pouquinho de dinheiro ali, aí vai ter a cotação, né, em tela, e aí você vê que, poxa, eu acabei de comprar, já tô perdendo R$1, hoje já tô ganhando R$5, tipo... Isso a longo prazo, né, interfere pouco, mas essa sensação de descoberta é algo muito legal, né, E aí você tem meio que uma síndrome do início, né, que toda hora você quer olhar como estão as suas ações, né, e aí conforme você vai ganhando mais essa experiência que a gente está discutindo aqui, você deixa de olhar, né, com muita frequência, enfim, depende um pouco do estilo de cada um. Ô Ian, mas sabe o que é legal disso que você está falando, cara? É um pouco desse viés que você está falando. Eu acho que é importante para as pessoas começarem a acompanhar o próprio, por mais que você não olhe todos os dias, e de fato, para investidor de longo prazo, não tem que se preocupar com isso mesmo, em olhar o mercado todos os dias e etc. Mas é interessante para quem dá os primeiros passos, cara, é legal porque a pessoa, você vê que ela se assemelha muito mais com o mercado, né? Com a bolsa, em ver como é que estão as ações naquele momento, o que está acontecendo. Então, de novo, para quem está começando, eu acho super importante isso, cara. Por isso que eu falei, compra uma ação, sei lá, da Ambev, que eu dei o exemplo aqui a R$15, porque a partir do momento que ele tiver essa conta aberta dele e com essa ação em custódia, ele vai começar, ele que eu digo a pessoa, né? Vai começar a acompanhar muito mais o mercado, vai começar a acompanhar a dinâmica, vai começar a acompanhar a carteira, vai começar a entender o seu próprio perfil de investidor. Como a notícia pode influenciar tudo exato, isso, né? Tudo isso. É acompanhar a dinâmica, né? Eu acho que o importante é a pessoa entender que não precisa se desesperar. Se subiu, se caiu, calma, né? Tem um fundamento ali, se a empresa for boa, que vai fazer sentido no médio e longo prazo. Eu acho que a principal dificuldade de muita gente, o principal erro que aconteceu comigo, com o Ian, e acontece com os meus amigos também, que às vezes eu estimulo, eles começam e depois eles saem, é exatamente isso. A pessoa entra achando que vai ganhar uma grana, depois de uma semana desvaloriza alguns % ali, e o cara já quer vender tudo, fica desesperado. Então, assim, você não vai dormir feliz e você vai ter prejuízo, né? Então, calma, acompanha para ver como é que funciona, vai subir, vai cair, isso é normal, é tipo onda de mar, ela vem, ela vai embora, né? Tanto faz, mas o que importa é olhar a maré, né? A maré, ela tende a subir se a empresa for boa também, né? Até emendando um assunto com outro aqui, eu tenho uma história legal, que também é importante dar alguns alertas, né? Que a gente também precisa estar atento e tomar cuidado com a nossa ganância, né? Muitas vezes quando você entra com muita sede ao pote, querendo ganhar mais dinheiro por N motivos, né? Isso pode te levar a tomar algumas decisões que você deveria se questionar, né? E aí a historinha que eu tenho, né? Uma vez eu tava
jantando com a minha namorada no Outback, a gente foi no Outback, e aí eu abri a tela de um aplicativo de investimento pra ver como tava a minha carteira e tudo mais, e aí eu já tinha pedido a conta, o garçom chegou, e aí ele meio que olhou assim, de rabo de olho, aí na hora que eu paguei, eu tava pagando, ele falou, meu, você investe? Falei, invisto. Ele, não, porque eu comecei a investir, cara, comecei a fazer trading, eu vi que você tava com gráfico, meu, não sei o quê, Ih, e o meu cara Deus. todo empolgado, e tipo, não, eu vi que tem formas de viver disso e tal, não sei o quê. Daí eu falei pra ele, olha, gerencia seu risco, toma cuidado, muitas pessoas quebram em trading, mas tem muita gente de sucesso também. Então, cria uma boa estratégia e siga ela, né? Siga pessoas de referência e tudo mais. Então é muito legal ver também que tem uma ansiedade muito grande, né, para conseguir fazer mais dinheiro através dos investimentos. E tem também aquela bolha, né? Quando você começa a investir, você entra numa bolha que você quer conversar com todo mundo sobre aquilo, né? Então, mais um incentivo aí para todo mundo entrar nessa bolha. Eu acho que não importa muito todos os sentimentos aqui de calma, né, nesse começo, vai acontecer muito o que o Roberto falou. A pessoa, ela vai ficar empolgada naquele começo, vai consumir conteúdo, vai saber pesquisar, vai querer entender mais e tal, e talvez ela fique meio desesperada no começo. Eu lembro que também, assim, acho que muita gente, a maioria das pessoas começou assim, né? Eu comprei minha primeira ação, e daí fica vendo todo dia ali se subiu, subiu, caiu 2% hoje. Hoje subiu 1%. E no final das contas, no mês, você vê que a variação foi de, sei lá, 0,5%. Então não fez diferença. No ano, a volatilidade acaba sendo muito menor. A volatilidade no dia a dia, pode cair, pode subir e tal, mas no final das contas, é muito mais uma questão de investir e não ficar torcendo. Eu acho que quando a gente está começando, a gente comprei a ação, sei lá, XPTO 3, e, tem que subir, vamos ver se sobe. Caiu, vou vender. E aí fica desesperado. Subiu, nossa, vou vender minha casa e comprar tudo nessa ação. E aí começa a ficar esse desespero, né? Então, é claro que, acho que, assim, muito dessa calmaria depois, né? Vem do fato de que a gente passou por essa fase de desespero antes, né? É engraçado, eu nunca vi ninguém falando que, nossa, eu vou vender minha casa e vou comprar aqui uma Ambev só com o dinheiro da minha casa. Uma Apple, né, sei lá, já que é tecnologia aqui. Mas teve muita gente que fez isso com Bitcoin e quebrou, né? Então, acho que o ponto é esse, entender que bolsa de valores não é cassino, não é uma jogatina, né? Tem um fundamento ali nessas variações de preço das ações. Na maioria das vezes tem um fundamento, né? Muitas vezes não tem, é só pânico do mercado, né? Ou empolgação do mercado com alguma notícia, mas no longo prazo, 5, 10, 15 anos, tende a haver um fundamento, né? A empresa está crescendo, adquiriu novas empresas, aumentou o lucro, parará. Decisões certas que vão refletindo ali no aumento do preço da ação também. Enfim, gera lucro para todo mundo envolvido. E um ponto interessante que você comentou agora, né, é o Bitcoin. Poxa, quantas pessoas, né, ao nosso redor, elas não saíram direto da poupança e investiram em Bitcoin, né? E talvez estivessem investindo em um risco, né, que ainda não entendia muito bem. Então, poxa, quem estiver nos ouvindo agora, né, se você investe em Bitcoin, mas não investe ainda no mercado de renda variável, fica aí a dica. Vai lá, abre uma conta numa corretora que você tem interesse, provavelmente a Clear, e... Tem que pagar para abrir conta na Clear? Não, é tudo de graça. O mais interessante dessa parte de custos é um pouco disso, né? Porque as pessoas são muito preocupadas com esse tipo de situação, mas hoje, em geral, eu vou falar pela Clear, obviamente, mas na grande maioria das plataformas digitais de investimento, das corretoras, hoje você não paga nada para abrir uma conta e você também não tem nada de taxas de manutenção, né? Na Clear, além desses dois, é aquilo que eu falei logo no início do programa, você ainda tem taxa zero para movimentação no mercado de bolsa, ou seja, quando você vai comprar e vender uma ação, você não paga nada também, né? Isso eu acho que é importante porque isso dá ainda mais a confiança de que a pessoa não vai gastar dinheiro, não vai ficar pagando custos para começar a investir, né? Por um outro lado, a gente vê, saiu recentemente uma matéria na imprensa que alguns milhares de brasileiros, eu não lembro o número exato agora, investem em fundos cujo fundo tem exclusivamente uma única ação. Né? Então, por exemplo, você tem um fundo que detém custódia exclusivamente das ações do Banco Itaú, que ele te cobra 3% ao ano. 3% Caraca. Ao ano. Ou seja, se você tem 10 mil reais naquele fundo, você paga 300 reais só de taxa para aquele negócio. É um negócio meio maluco você pensar nisso, né? Então, você tem... E nesses fundos, eu até vou achar que é a matéria da imprensa, mas você tinha alguns bilhões de reais
administrados nesses fundos que cobram taxas para ter unicamente um ativo em custódia, o que é meio que uma maluquice, né? É legal, né? Porque só para a instituição, né, que está administrando esse fundo já rende mais que a Selic, mas é bom para ela, né? Pro investidor talvez não seja tão bom, porque, pô, 3% ao ano, cara. Nossa, é verdade, né? É 50% mais do que a Selic hoje. Caramba. E nessa questão da taxa também, né, que o Roberto falou da corretagem, eu tava pensando, porque antigamente, há alguns anos mesmo, você pagava, sei lá, R$10 para fazer uma operação, né, de compra de ações. Para o investidor pequeno, você vai investir, sei lá, R$100 no mês bom, o cara que tá começando, você já começa perdendo 10% do seu patrimônio na hora de investir. Deixa eu até entrar no ponto aqui que eu encontrei a matéria na imprensa, né? São 300 mil investidores pagando taxas de até 3% em fundos com uma única ação. Quer dizer, o mercado brasileiro tem 58 fundos monoação de grandes bancos, como Itaú, Banco do Brasil, Bradesco. É um negócio meio maluco, né? 300 mil cotistas reúnem um patrimônio superior a 6 bilhões de reais. Agora pega uma taxa de 3% em cima de 6 bilhões de reais. É um negócio que não faz o menor sentido prático hoje, ainda mais com essa acessibilidade toda que o mercado te dá, especialmente nesse crescimento ao longo dos últimos meses ou até dos últimos anos, né? Não dá nem pra falar que é pela facilidade, né? Porque hoje em dia já tem até formas de automatizar já o investimento. Você manda e a corretora investe sozinha. Nem isso faz sentido mais. Então, já que a gente está falando de custos, deixa eu puxar outro assunto, que é o seguinte. Mesmo quando as pessoas, eu acho que esse movimento de investir em ações já é uma coisa um pouco mais recente, até por causa da queda da taxa de juros, né, que hoje está assim, no menor nível histórico. Mas também teve um movimento de, gente, poupança realmente não dá mais. Você realmente quer um investimento seguro, conservador, com garantia assim, muito grande, que é a garantia do governo federal? Beleza, bota no Tesouro Direto, que pelo menos já rende mais do que a poupança. Mas ainda assim, tinha de novo, a questão da inércia de inventar umas coisas na cabeça. Mas e o imposto de renda, né? E aí, quando a gente fazia as contas na cabeça, a gente via que não fazia sentido. Mesmo com o imposto de renda, é melhor investir no Tesouro Direto, que vai render mais do que a poupança. Nas ações, como que funciona isso? Qual que é a regra? Bom, depende um pouco do seu estilo operacional, né? Para aquelas pessoas que vivem de mercado, né? Trabalham no mercado, que a gente chama de trader, se ele faz um tipo de operação chamado day trade, né? Ele acaba tendo uma alíquota a ser paga sobre as operações ali, né? Então acaba que ele tem uma outra estrutura de imposto, né? Para o nosso papo aqui que a gente está conversando, é bem tranquilo a questão do IR, né? Porque você só passa a pagar o IR, né, sobre aquela transação a partir de determinado valor, que dificilmente quem está começando agora, investindo no mercado aos poucos para ir sentindo, né, colocando o pezinho na água, né, vai transacionar, né, se não me falha a memória, é 25 mil reais, 50 mil reais, alguma coisa assim. Então, é algo que você não tem, de certa forma, o IR ali consumindo o seu recurso, né, então, poxa, se você precisar de liquidez no seu dinheiro, né, então investir determinada quantia aqui e preciso desse dinheiro, então é algo que é possível fazer, né? Até um ponto interessante que, por que não montar uma reserva de emergência com ações? Claro, dadas proporções, né, de valores, riscos envolvidos, mas faz parte do seu perfil, por que não, né? Embora o mais comum seja de fato usar o tesouro, né? Mas essa questão de R para quem tá começando é bem mais tranquilo. A partir de Depende 20 mil reais por mês, né, sobre o lucro, né, então... É isso aí. Se você vendeu menos de 20 mil, já não tem imposto de renda, e acima de 20 mil, aí o imposto, aquela alíquota lá assustadora, é sobre o lucro, porque às vezes fica aquela impressão de, putz, mas não vou pagar 20% de imposto, Deus me livre, né, muito alto e tal, e não é sobre o que foi investido, né? Não, total. Inclusive pensando mais a médio e longo prazo, né, você tem os dividendos, que hoje a sua carteira paga esses proventos, né, esses dividendos. No caso dos fundos imobiliários, né, o aluguel desses imóveis, que são isentos de IR, né? Inclusive, uma discussão política no Brasil a respeito da taxação desses proventos de mercado e tudo mais, mas hoje, fato é que a gente não paga IR sobre esses proventos, né? Então, poxa, é mais um ponto interessante a respeito do mercado de forma geral, né? Agora
Agora, quando a gente fala de ações, muitas vezes vem aquela imagem mental na cabeça, porque acho que ela é muito usada, que é, primeiro aquele telão ali da bolsa com um monte de número atualizando em tempo real e tal, ou então, quando não é isso, é um cara na frente de um computador e obrigatoriamente tem que ter umas 2 ou 3 telas ali e gráficos de não sei o que, e aí fala do triângulo, martelo, blá blá blá, do Batman invertido e tal. E daí, assim, o que precisa para você investir? Precisa ter quantos monitores conectados a um desktop, a uma torre, para você conseguir investir? Como é que funciona? Cara, hoje eu vou falar isso, mas até já passando a bola pro Ian, ele que ficou muito tempo aí, não muito tempo, mas pelo menos uns 12 meses no desenvolvimento do novo aplicativo da Clear, que hoje você não tem mais essa questão, né? Eu acho que essas pessoas que têm uma série de telas, elas em geral, elas são profissionais do mercado. Agora, para quem quer comprar ações e pensando especialmente a longo prazo, basta você ter um app que tenha uma boa experiência e que também te dê uma boa estabilidade e você compra ações por lá mesmo e segue acompanhando a sua carteira, né? Então, eu acho que até corroborando o trabalho do Ian aí, que foi muito importante, ele é um cara que fica muito atento a essa questão do app, do desenvolvimento cada vez mais do app da Clear. Enfim, mas hoje ele até tem números, né? Cerca de 70%, 80% hoje das pessoas que consultam o mercado, eles consultam via celular, né? Exatamente. Até respondendo, né, hoje você só precisa de uma internet, né, no seu celular, que com certeza grande parte de nós temos. É óbvio que tem um trabalho ainda estrutural no Brasil, mas grande parte da população tem acesso à internet. Baixar o aplicativo da Clear e fazer a compra das ações, né? Você não tem mais aquele tabu que é necessária uma grande infraestrutura para poder investir seu dinheiro em renda variável, né? E aí, trazendo aqui um pouco de números para a gente, hoje, para vocês terem uma ideia, 60% de quem acessa a Clear já acessa pelo aplicativo ou nas duas, né? Você tem um público que acessa ali só pelo aplicativo, mas 60% dos clientes usam o aplicativo em algum momento, né? Mesmo que também utilizem a plataforma web. Então, olha a relevância, né, dessa mobilidade que a gente tem hoje. E, falando um pouco da experiência, né, foi muito um foco que a gente teve nessa reestruturação da Clear, conseguir entregar uma experiência que ajudasse o cliente a tomar essa decisão, a fazer o primeiro investimento, que fosse algo que as pessoas olhassem, entendessem, tivesse o conteúdo, né, de renda variável, mas que fosse um pouquinho mais soft, numa jornada mais fluida para investir. Poxa, hoje você tem maneiras de investir praticamente com um clique, né? Então, só dando um spoiler aqui, né? Dentro do aplicativo da Clear, você dentro dos seus favoritos, você já consegue comprar e vender aquele ativo com um clique praticamente, né? Então, poxa, você entrou no aplicativo, escolheu uma ação que você quer acompanhar durante um tempo, ou já está decidido a comprar, e ali mesmo você pode trocar a visualização e já fazer uma compra. Então, olha a acessibilidade, né, que isso traz para todo mundo que quiser investir no mercado. Né? Dá para fazer a caminho do trabalho, né? Quando acabar a pandemia, tá no ônibus de manhã. Quer dizer, não vai dar porque vai estar fechado o mercado, né? Mas se já tiver passado das 10 aí, dá para fazer também. Um farol no trânsito, pô, entra lá no app e compra uma ação, então, acompanha o mercado. Eu já peguei Uber que tava usando o aplicativo da Clear para negociar, viu? Olha aí, nem perde tempo. O cara parou Roberto, no farol, abriu o app da Clear ali, mandou ordem, né? Tava vendo o book de ofertas. Para quem não conhece, é onde você tem ali as negociações, né, em compras e vendas para poder casar o negócio. Então, foi uma experiência legal também. E vocês atualizaram a interface também, né? Eu vi que tá nova, que recentemente entrou no ar, né? No computador mesmo, não só no app. Sim, todas as plataformas da Clear, né, a gente refez elas de forma geral, pensando em entregar para o nosso cliente, né, para o nosso ouvinte, na verdade, aqui, uma melhor experiência, uma experiência mais fluida, que fosse mais amigável, consertar alguns aspectos de tecnologia mesmo, e aí já entra mais na parte de código, de alguns assuntos que a gente precisava resolver na corretora. E o mais importante com isso tudo é começar, não parar, né? Eu acho que começar a não parar é algo muito fundamental. Então a gente sempre está atento o que é de fato valor para as pessoas que estão usando as plataformas, para adequar as plataformas para que elas continuem usando e se sintam bem com aquilo, se sintam confiantes com aquilo. A gente possa realmente criar uma relação de ganha-ganha,
onde você usa a Clear porque gosta de estar na Clear, porque ela entrega para você o que você precisa. Foi todo um trabalho de reestruturação, realmente, envolveu muita questão de experiência, né, de navegação, a parte visual das plataformas e também a parte técnica. Eu só tenho uma dúvida antes da gente seguir aqui, porque o Roberto é o estrategista-chefe da Clear Corretora, né? E aí eu quero saber, Roberto, quantos monitores você usa no seu dia a dia aí? Quantas placas de vídeo? Cara, lá no escritório eu tinha 4, em casa eu tenho 2. Desde Nossa. que começou o home office a gente fica com 2, eu vou mudar agora de casa de novo. Talvez eu vou ter 4 ou 5, mas eu posso falar, não é nem por uma questão de operações, tá? É por uma questão muito mais de facilidade. Eu não fico operando, né? Eu fico muito mais nessa parte de análise de mercado, de estratégia. Então, você ter uma ou duas telas exclusivo com cotação, alguns gráficos, alguma procura por informação, é mais fácil, entendeu? É pela simplicidade e rapidez de você bater o olho e ver o que já está acontecendo e que possibilidades que estão acontecendo. Então, é muito mais por essa questão. Uma outra você deixa aberto, por exemplo, um Outlook, um Teams, alguma coisa mais de trabalho, de WhatsApp web, mas Comunicação, né? de comunicação, mas em parte as telas é muito mais, de novo, quem trabalha nas mesas de institucionais, que é o que a gente fala, são as instituições financeiras, são aqueles profissionais que estão comprando e vendendo, eles têm 4, 6, 8 telas, né? Mas são caras que trabalham, eles só têm aquilo, eles não têm nem tela de comunicação, se tem um espacinho ali para chat já é muito, né? Mas eu vou te falar que a gente fez uma pesquisa quando estava recriando a plataforma, né, que a gente comentou agora, e a configuração mais utilizada por todo mundo que é cliente assim é um notebook com um monitor. Então são 2 telas, notebook e monitor, e é o que a galera mais usa, assim, para fazer as análises, operar e tudo mais. Ter 2 telas às vezes é interessante porque, sei lá, é uma planilha de um lado para você anotar a operação e a tela da corretora do outro, né? É só isso, não precisa de muita coisa. Mas eu vou ser bem honesto, eu acho que às vezes a gente vê um certo exagero em relação a isso de algumas pessoas, né? Aquilo que eu tô falando, se você é profissional do mercado, faz sentido você ter essas telas, muito mais para você bater o olho e conseguir enxergar algumas distorções, algumas notícias, algumas coisas que estão acontecendo naquele momento. Agora, para quem não é, cara, 2 telas tá mais que suficiente, entendeu? Sim. De novo, e especialmente para quem olha médio e longo prazo, né? Não tem essa necessidade disso, não. É muito mais, de novo, para quem é profissional do ramo e vive disso, tá todos os dias ali na frente mesmo. Eu vou além, eu acho que assim, o Roberto, que tem 6 monitores, ele não opera, mas trabalha mais com análise e tal, então, legal, muitos monitores, várias telas. Você ganha tempo, né? Você ganha tempo, exatamente. Para quem opera um day trade da vida, que fica fazendo um monte de operação todos os dias, aí beleza, acho que também faz sentido, você bota um gráfico ali e tal, mas assim, eu sinceramente eu invisto em ações, tenho acho que uns 60, 65% agora, né, deu uma subida, 65% do meu patrimônio está em ações e eu, sinceramente, só tenho a tela do notebook, então nem o monitor externo eu tenho, então eu estou abaixo da média dos clientes da Clear aí. E às vezes, assim, muitos dias eu não vejo as ações, sei lá, se subiu ou caiu. Eu tenho uma carteira até que bem diversificada, tem umas 20 ações aqui, e tem ação que, sei lá, se caiu ou subiu hoje eu nem vi, não sei quanto que tá custando a ação, sabe? Mas quando eu for comprar, eu vou descobrir quanto que tá. Agora, assim, no dia a dia, eu também não fico me preocupando, até porque tem muitos trabalhos para fazer, tem muita coisa para fazer, e isso não é o meu trabalho principal, né? Ficar investindo. Então, acho que tem essa diferença de viver do mercado e a diferença de fazer com que o dinheiro trabalhe para você, né? Você tem um trabalho seu, você ganha dinheiro, sobra dinheiro no final do mês, beleza, você investe em ações, mas eu acho que é diferente de você trabalhar com isso, né? Aí já fica um negócio mais profissional mesmo, que eu espero nunca precisar dos 6 monitores do Roberto, mas é realmente muito louco. Meu Deus, eu acho que eu não ia dormir nunca mais, porque é tanta luz azul na sua cara, né? Você não dorme à noite. Quando a gente começou o home office, foi meio que um negócio meio maluco, assim, né? Porque de repente você tá lá com seus 4, 5 monitores e de repente você vem pra casa, você tem um notebook, você fala, caralho, onde é que eu aperto aqui, né? Cadê minhas análises? Aí você, vai de uma tela pra outra, aí você faz uma análise, aí você perdeu o negócio, falei, caramba, né? Então, foi um processo de adaptação ali, tranquilo, mas de novo, é muito mais uma relação para profissionais isso, né? Porque, de novo, a gente ganha tempo. Eu acho que o tempo, muitas vezes, ele é precioso nesse sentido, porque como eu trabalho com informações, eu tenho que ser um dos primeiros a estar bem informado para poder passar para todos os nossos clientes ou
seja lá quem for, o pessoal da mesa, mas então é importante muito mais por conta disso. Agora a gente está falando de quanto a gente tem em renda variável, né? O Ian falou que começou uma fase ali com 90%. Eu falei também, né, que minha carteira é 80%, eu tô tranquilaço, não ligo para isso. E tá bem diversificado, obviamente, né? Não são 3 empresas, são 20 ações, mais 20 estoques, mais 15 FIIs, então tá bem diversificado. E o Riga também, né? Com 60 e poucos % ali em renda variável. Aí eu queria entender de vocês se existe alguma regra para quem está começando, até onde vale a pena ir, né? Porque nas nossas conversas aqui, né, eu e o Riga, a gente entende que, a gente é muito jovem. Então dá tempo de você entrar na empresa. Se ela cair um pouco agora, a gente está visando no longo prazo. A gente realmente buy and hold, para não falar buy in F, né? Que o pessoal costuma falar aí zoando também. A gente está mirando no longo prazo, né? Então, a empresa pode cair um pouco agora, mas daqui 5, 10 anos, se os fundamentos continuarem bons, ela tende a subir e vai ficar tudo bem, né? A gente quer focar no nosso trabalho principal. Então, para a gente, faz sentido colocar uma parte grande em renda variável, porque a gente sabe que no longo prazo, para quando a gente for aposentar, o retorno vai ser maior. Renda variável inevitavelmente vai render mais do que se a gente deixasse a grana parada em renda fixa. Mas, tem alguma regra para quem está começando? A pergunta muito pertinente, tá? E eu quero deixar bem claro que não há uma regra. Eu acho que cada investidor tem que se conhecer, saber do seu perfil, dos seus objetivos. Eu, por exemplo, vocês estão falando percentual de renda variável em tudo, eu tô achando vocês muito agressivo aqui, viu? A gente é jovem, né? Dá para errar. Então, cara, quando eu era molecão, eu comecei no mercado, eu tinha 100% da minha grana no mercado de ações. Né? Hoje eu tenho uma filha, minha esposa está grávida, eu casei, eu tenho outras obrigações, eu comprei um apartamento. Quer dizer, você vai mudando a sua carteira de acordo com o seu momento de vida também, né? Então não é só em relação ao seu perfil de investidor, tem muito essa questão do seu momento de vida. Hoje, por exemplo, eu estava dando uma olhada na minha carteira semana passada, em relação a Ações Brasil exclusivamente, eu tenho 20% da minha carteira. Então eu tinha 100% lá atrás, hoje eu tenho 20% de novo, Ações Brasil, mas eu tenho alguns fundos que investem em ações lá fora, eu tenho fundos multimercados também, que investem majoritariamente no mercado de ações, enfim, então eu tenho uma posição ainda agressiva, mas se entrar só especificamente no lado Ações Brasil, eu tenho só 20%. Mas de novo, é você ir se conhecendo aos pouquinhos e casar com a sua necessidade, com os seus objetivos, com as suas possibilidades, e entrar muito nessa questão da idade também, né? Eu acho que a idade faz muita diferença nesse sentido, de você poder tomar risco ou não tomar risco, né? Por exemplo, pessoas um pouco mais velhas de idade, vamos pegar a partir dos 50, 60 anos, você tem muito mais outras obrigações, né? Você já está pensando na sua aposentadoria, você tem plano de saúde. Já está na fase de gastar, né? De gastar, pensar na sua vida mesmo. Você não está na fase de acumulação de patrimônio. Até tem um ou outro que podem querer acumular porque é do feitio da pessoa, mas o seu momento de vida é muito outro, né? Acho que para quem tá nesse ponto já é hora de aproveitar o que você conseguiu acumular, né? Então, vou colocar na renda fixa, que você consegue tirar ali todo mês e tal. E nas ações tem o risco, você não sabe, né, o que vai acontecer. Então, você não tem mais tempo para correr riscos. Exatamente. Uma coisa que chama atenção na Clear é que a Clear, ela sempre fala, né, que ela foi a pioneira em zerar a taxa de corretagem lá em 2018, aí a concorrência agora se mexeu e também tá fazendo o mesmo caminho e tal, mas legal, na Clear não tem taxa para abrir a conta, não tem taxa de corretagem, então quando você compra, quando você vende ação, não paga nada para Clear, mas como que vocês ganham dinheiro então? De onde veio o dinheiro? Porque assim, a gente sabe que vocês renovaram o aplicativo e tal, o home broker tá bonitinho, mas quem que paga tudo isso, né? Porque se os clientes não estão pagando corretagem, a corretora tem que se manter de alguma forma. Deixa só eu complementar, porque assim, a gente é de tecnologia, né? E no mercado de tecnologia tem muito serviço grátis, e o pessoal sempre fala que se você não tá pagando, você é o produto. Mas é que a gente queria entender, né? Como é que funciona no caso de uma corretora, né? Como que a corretora faz dinheiro? Primeiro, a Clear foi pioneira, de fato, em 2018 a zerar as taxas de corretagem. E não só foi pioneira, como foi transparente desde o início e informar para os clientes, através de uma página dentro do seu próprio site, aonde nós ganhamos dinheiro. E justamente para tirar essa mística dessa questão, né? O cliente é o produto, esse tipo de situação. Então, acho que é importante não só o pioneirismo, como também a transparência, e que dessa página de site, inclusive, está no mesmo lugar. E, desculpa eu te cortar aí.
Não, eu ia falar sobre a página também, mas só complementando. Então, essa visão de transparência é bem fundamental, né, para que, inclusive, foi algo que a gente sempre nos questionamos, né, quando vê a corretagem zero, que seria a primeira pergunta que a gente teria que responder, né? Então, é por isso que acaba que a gente deu essa transparência. E aí, aproveitando para responder a pergunta de fato, né? A corretora por si só ela tem alguns modelos, né, que propiciam receita para ela. Tem algumas receitas que são primárias, outras secundárias, tá? Uma das principais é a zeragem compulsória pelo risco, né? Então, a corretora ela tem um sistema que te ajuda a proteger contra perdas muito grandes, né? Então, eventualmente, quando você está perdendo mais do que você tem disponível de patrimônio para aquela operação, e aí a Clear tem um modelo de garantia bem específico dela, né, para controlar esse risco dessa operação, existe a zeragem do risco, né, essa zeragem compulsória. Tem uma taxa, né? E aí é muito para também orientar os clientes, né? A gerenciarem o seu próprio risco, né? Para que eles gerenciem o que a gente chama de stop, né? Para que você tenha um controle ainda mais quando se utiliza uma ferramenta de mercado, né? Chamada alavancagem, que te dá a possibilidade de operar grandes quantidades de valor financeiro, né? Tem toda a parte de cursos, venda de cursos que a corretora tem junto ali com o time de análise, junto com o Roberto. Tem a parte de plataformas, né? Então a gente tem deals com alguns parceiros que propiciam também uma certa receita para a corretora. Tem algumas receitas secundárias que são mais de mercado, né? Então, alocação de cobertura de margem, penalidade em caso de falha de liquidação, e o floating, né, que as instituições financeiras trabalham, né, o dinheiro em tesouraria. Então, existe sim formas da corretora ganhar dinheiro, né? E um ponto interessante até sobre essa transparência é que o grupo, né, o grupo XP Inc., da qual a Clear faz parte, ela inclusive ajudou a regulamentar um produto no mercado de capitais que cria uma relação de ganha-ganha entre o mercado, os clientes, e a corretora, né, que hoje é o RLP, né, que é o Retail Liquidity Provider, que é um algoritmo que hoje está na bolsa, que garante a melhor execução para o cliente, a fim de que a corretora, ela, com maior volume de operações, né, ela consegue otimizar o cálculo de mercado para casar as operações, né? Para alguém comprar, alguém tem que estar vendendo, e aí esse algoritmo ele entende qual o melhor preço para as duas pontas e casa essa operação, gerando uma liquidez ali para a corretora. Então, é assim que a Clear ganha dinheiro. Agora, eu não queria fazer essa pergunta, mas eu tenho que fazer, porque, afinal de contas, é o dinheiro dos nossos ouvintes, né? Porque é o seguinte, legal, o cara estudou, ele se convenceu que a poupança não dá mais certo, queria colocar investimento assim em ações e tal, e o cara vai lá e compra ações na Clear. Aí daí acontece uma catástrofe de proporções inimagináveis, a pior catástrofe do século, e a Clear fecha as portas. O que acontece com o dinheiro desse cara? E isso é possível? Eu acho que é mais um questionamento muito bom aqui, muito pertinente sobre isso, porque é importante as pessoas entenderem que a Clear Corretora, por ser uma instituição, ela faz única e exclusivamente a intermediação entre o cliente e a compra e venda de ações no mercado de renda variável, até nos títulos do Tesouro Direto, para a B3. Né, a B3 que é o agente custodiante disso, ou seja, suas ações elas ficam como se fosse tivesse um armário lá na B3, né, que é a Bolsa Brasil Balcão, que antigamente chamavam de BMF ou de Bovespa, depois elas se fundiram e aí passou a se chamar B3 mais recentemente, deve ter sido 2016, se eu não me engano, se não me falha a memória, 2017, mas as suas ações elas ficam custodiadas de novo na B3, né, a corretora ou a plataforma digital de investimento ela é única e exclusivamente intermediadora daquele processo. Para fechar o nosso papo, recentemente rolou aí uma polêmica nas redes sociais, né? O Roberto falou mesmo, tem muita informação hoje em dia disponível de graça na internet. Isso é bom, porque tem muita informação boa, mas também tem muita informação ruim. Tem sempre o cara do trade que vai ensinar a duplicar o seu patrimônio
a cada semana, né? Então, assim, não caiam nessas mentiras, tá? Mas tem também o cara que fala mal do mercado porque quem investe na bolsa é malvadão, né? Então, acho que vale a pena também desmistificar um pouco isso, porque muita gente tem essa concepção de que na bolsa de valores, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Né? É um jogo de soma zero, então, né? Não dá para duas pessoas ganharem ao mesmo tempo. Mas não é tão simples assim, né, Roberto? Porque quando você está investindo em uma ação, na prática você está financiando aquela empresa. E com esse capital, a empresa pode crescer e todo mundo que investe está ganhando também, né? Exato, cara, exato. A gente vê muita bobagem por aí, né? Também. O que eu acho importante explicar para as pessoas que quando uma empresa, por exemplo, ela acessa o mercado, ou seja, ela vai abrir o seu capital, ela vai vender uma parte da sua empresa para os investidores, basicamente é para ela se financiar, basicamente, né? Podem ter N razões, isso sempre vai estar descrito no prospecto da empresa, por qual razão ela está abrindo o seu capital. Ela está realizando um IPO, né? Que é o IPO. Aqui no Brasil, muita gente tem visto muitas empresas entrando no mercado agora, realizando vários IPOs, que é oferta pública inicial. E numa oferta pública inicial, você tem as empresas acabam captando dinheiro para expansão ou para renegociação de dívidas. Muitas vezes também alguns investidores ou donos daquelas respectivas empresas querem colocar uma parte do dinheiro no bolso e vendem uma participação da empresa para os investidores. Enfim, você tem uma série de circunstâncias ali que podem acontecer e cada uma delas vai ter a sua história diferente da outra. Então, por isso que é importante também conhecer os planos da empresa para a realização de abertura de capital, né? Então, eu acho que não tem esse negócio de soma zero, não. Eu acho que tem muito mais um jogo de ganha-ganha aqui dentro do mercado de ações. Mas, de novo, é importante que as pessoas conheçam, saibam questões ou características básicas, tenham disciplina, tenham estratégia, para que elas acabem não perdendo ou muitas vezes deixando com que esses outros que falam muita besteira por aí, que eles sejam verdadeiros, né? Que eles se tornem verdadeiros. Porque tem aquele negócio, quem conta muita mentira, no final das contas acaba acreditando naquele mesmo negócio, né? Então, uma mentira contada muitas vezes vira uma verdade, né? É isso aí, perfeito. Eu que não lembrei exatamente. Mas é perfeitamente isso aí. Então, eu acho que você tem que conhecer para você dar esse tipo de opinião. É muito importante, especialmente quando você é um influenciador, um especialista, um analista e com muitos seguidores nas redes sociais. Eu acho que é importante que você tenha responsabilidade e conhecimento sobre aquilo que está se falando e não dar uma opinião simplesmente por dar uma opinião, né? Acho que vale a pena fazer um paralelo até com a renda fixa, né? Quando você está comprando um CDB, algum título de renda fixa, você na prática está financiando uma empresa, só que você não está correndo risco, né? Você corre um risco bem menor, óbvio, do que uma renda variável, mas você combinou uma taxa de juros ali naquele contrato que a empresa vai te pagar. Você só não sabe quem é, né? Muitas vezes você nem olha, mas com as ações, é mais ou menos da mesma forma. A diferença é que você participa do risco, porque se a ação desvalorizar, você também vai perder dinheiro, né? Mas você está participando do risco. Você é sócio da empresa, né? Você é sócio da empresa. Exatamente. Se ela ganhar, você ganha também. Se a empresa aumentar os lucros, ela vai aumentar a distribuição de lucros também. Então você, sendo sócio, recebe participação, né? Então, assim, é bom desmistificar um pouco isso, porque as pessoas... Acho que Brasil ainda tem muito isso, né? De não gostar de falar de dinheiro, é uma coisa suja, é uma coisa do mal. E, cara, é super saudável você pensar que você está financiando uma empresa. Na verdade, você está financiando empregos, você está financiando empreendimentos, né? Isso é bom para todo mundo, né? Acho que e não só isso, como a gente deveria olhar sobre esse ponto com outra perspectiva, que é o quanto que essas empresas estão presentes no meu dia a dia, né? Então, poxa, preciso comprar um artigo esportivo, eu usei a loja da Centauro. Fui comprar cerveja, a cerveja tá ligado com a Ambev. A energia que a gente consome, né? Então, desde a parte de transmissão até outros segmentos dentro do setor de energia. Você vai pra praia, você vai pela Eco-Rodovias, entendeu? Ou CCR. É isso aí, você vai no supermercado, você vai no Pão de Açúcar. É exatamente isso, é perfeita essa associação. Você compra um apartamento, tem Cirela, Zetec. Exatamente. Né? Exato. Então, ter essa visão de quanto que renda variável está presente no nosso dia a dia, mesmo que a gente não queira, é algo bem interessante de se pensar também.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, tá preparado para começar a investir na bolsa? Mudou de ideia? A bolsa é para você agora, né? Manda os seus comentários na comunidade.tecnoblog.net ou comenta lá pelo Twitter citando o @Tecnocast. Se quiserem falar com a gente também em todas as redes, eu sou @Mobilon E @Paulo Riga. e eu deixo espaço também para os nossos convidados, Roberto e Ian. Vocês querem divulgar aí seus canais? Não sei se vocês falam sobre isso nas redes sociais também. Legal, o meu canal é @NoRadarDoDinheiro, tudo junto. Eu costumo falar bastante sobre essa parte de investimentos, mercado de ações, enfim, fiquem à vontade aí para participar sempre com a gente. Isso no Instagram? Canal no Instagram, especialmente no YouTube, eu dei uma parada de vídeos tem um tempo para cá, mas espero voltar agora com tudo em 2021 também. @NoRadarDoDinheiro. Maravilha. E Ian também tem algum canal para compartilhar com a gente? Não, eu prefiro deixar esse tipo de coisa pro Roberto. Ele tem mais um skill pra isso. Eu prefiro lidar com a galera de tecnologia. Boa, serve também. Então é isso, a gente vai ficando por aqui e voltamos com outro episódio do Tecnocast semana que vem. Até lá. Valeu! Valeu, pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.